Boa tarde, estamos voltando para a sessão da tarde do dia 23/6, da primeira TO, da terceira Câmara da terceira sessão. Na parte da manhã a gente jogou até o item 21 da pauta. Vamos iniciar essa sessão da tarde pelo item 22 da pauta, que é a Associação Hospitalar de Proteção à Infância, Dr. Raul Carneiro, como recorrente. A relatora é a doutora Semiramis. Doutora Semiramis, quando tiver ok, pode iniciar o relatório. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, conselheiros. Senhor presidente, gostaria de fazer os dois itens 22 e 23, porque é a mesma recorrente, é o mesmo caso, o que muda é o período de apuração, o item 22, 2009 e o item 23, 2008. A recorrente é uma associação hospitalar, então o feito se originou de um pedido de restituição do hospital em relação às contribuições PIS e COFINS incidentes sobre aquisições de medicamentos. Entende a recorrente que a sistemática da tributação dos medicamentos equivale a recolhimento por substituição tributária. Então, ela usa a Lei 10.147 de 2000 para sustentar o entendimento de que ela tem direito como, entre aspas, substituta tributária a se ressarcir dessas contribuições incidentes dentro da aquisição dela de medicamentos. Um outro dado importante que também compõe a fundamentação da recorrente é o fato dela ser entidade isenta. Então, ela também entende que por ser isenta, ou seja, ser uma entidade beneficente, ela teria que reaver esse tipo de tributo dentro dos preços que ela paga. Desde a origem, a negativa do crédito foi por ausência de previsão legal, julgado pela DRJ-CTA, também negou provimento integral à manifestação de inconformidade. O recurso voluntário tem o mesmo teor da manifestação de inconformidade, que são esses argumentos que eu já relatei aos senhores. Em síntese, é esse o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado, doutora Semiramis. Alguém quer alguma dúvida sobre o relatório? Podemos passar o voto? Pode passar o voto, doutora Semiramis, por favor. Na página 3, por favor, eu colaciono o dispositivo que a recorrente utilizou. É o artigo 1º da Lei 10.147 de 2000, que diz que a contribuição para o PIS e COFINS devida pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições tais da TIP serão calculados respectivamente com base nas seguintes alíquotas. Aí o artigo 2º, são reduzidas a zero as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso 1 do artigo 1º pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou importador. Então, para a recorrente, essa Lei 10.147 teria prescrito um regime de substituição tributária. Então, ela sustenta que tal regime implicou em ônus para ela, que é uma entidade imune, não isenta, imune, que desenvolve atividades hospitalares, já que as contribuições são recolhidas de forma majorada pelos fabricantes e importadores, por causa desse argumento que eu colacionei acima o dispositivo. Então, esse é o entendimento da recorrente. Então, a tese é de que o regime monofásico dos medicamentos equivaleria ao regime de substituição tributária, assegurando ao consumidor final, então, o direito ao ressarcimento correspondente. Bom, eu segui a linha no meu voto pela discordância do argumento da recorrente, porque o dispositivo dessa Lei 10.157 não traz qualquer hipótese de substituição tributária, ele prescreve institutos diversos, que é o próprio regime monofásico, que concentra a incidência das contribuições nos industriais e importadores de medicamentos, e as alíquotas da etapa posterior são zeradas. Então, em virtude disso, não existe previsão legal nessa sistemática para o acreditamento sustentado pela recorrente. Por outro lado, o artigo 17 da Lei 11.033, que garante a manutenção do crédito às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, não se aplicam ao regime monofásico. Então, também não seria um outro fundamento para a manutenção de um determinado crédito.
Por fim, eu defendo que a condição de imune não garante direito creditório que não tenha suporte legal. A imunidade prevista no parágrafo 7º do 195 da Constituição, ela salvaguarda apenas as receitas da entidade imune auferidas na sua atividade beneficente. E no caso que nós estamos discorrendo, a recorrente ela não é nem industrial e nem importadora dos medicamentos. Então, minha conclusão, senhor presidente, é por negar provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida do voto da conselheira? Podemos colocar em votação? Então, nós estamos julgando aqui o item 22 e o item 23 da pauta, ok? Trata da mesma matéria, só período diferente. A relatora está negando provimento. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho o relator. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Com a relatora. Doutor Salvador? Acompanho a relatora. Doutor Marco? Acompanho a relatora. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho a relatora. Então, o item 22 e 23, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Próximo item da pauta é o item 24, recorrente à Santa Casa de Misericórdia, Dona Carolina Malheiros, relator doutor Ari. Doutor Ari, quando estiver disponível, pode iniciar o relatório. Por incrível que pareça, é exatamente o mesmo assunto, é exatamente a mesma fundamentação, é exatamente a mesma linha de raciocínio. Eu nem vou me estender no assunto, porque a doutora Semira já, como sempre, comentou tudo que eu vim comentar. É exatamente a mesma tese. A Santa Casa se entende como isenta, se entende o direito de haver os valores de alíquota zero. Aí eu nem vou me estender muito, porque eu segui os mesmos argumentos praticamente que a doutora Semíramis e neguei provimento ao recurso e não reconheci o direito comum. Ok. Alguma dúvida? Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho o relator. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari já o relator. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, item 24, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso voluntário. Próximo item é o item 25, recorrente à distribuidora de bebidas ABC Limitada. Doutor Ari também é relator. Doutor Ari, quando estiver disponível, relatório do item 25, por favor. Distribuidora ACB, né? Distribuidora ABC de bebidas. Já está aí na carta para vocês. A empresa foi autuada em virtude de falta de recolhimento de COFINS no período de agosto a novembro de 97. Esse sim é o que aquele caso clássico de ação judicial não comprovada, por isso houve um batimento eletrônico lá na DCTF. Como não havia informação na DCTF, a recorrente informou que havia suspensão por ação judicial, mas não havia apresentado a informação judicial. O relato do processo, a empresa foi autuada segundo pela empresa em DCTF, segundo informado pela empresa em DCTF, as contribuições exigidas foram integralmente compensadas com o débito de fim social assegurado por sentença judicial autorizada de julgado. E como não havia comprovação, é o clássico caso, não para o Breno, né, que ele está chegando, esse sim é o caso em que houve um auto de infração eletrônico, um batimento eletrônico do DCTF.
Nesse caso aqui, a pessoa comprovou ela comprovou, mas tem um detalhe, a pessoa comprovou que houve a sentença judicial, mas teve um detalhe aqui que eu quero trazer para vocês. No meu voto, verifica-se que o presente lançamento, comandado do porto de infração, teve limite interna de DCTF, o próprio júri não comprovado. Para o doutor Breno entender, a Receita Federal faz um batimento eletrônico das DCTFs e a pessoa declara que tem um débito suspenso por ação judicial. Mas não aparece em nenhum lugar do sistema da Receita uma ação judicial em nome dessa pessoa. E aí a DCTF é escolhida ou selecionada para um tratamento diferenciado e sai um auto de infração eletrônico, cobrando aquele valor que é considerado não suspenso. A pessoa se defende até a delegacia de julgamento. Existe uma instrução normativa que diz que essa pessoa pode recorrer para a delegacia de julgamento, não cita o CARF, não fala em segunda instância, mas diz que esse rito deve seguir o rito do PAF. E a nossa turma, um tempo atrás, discutimos sobre isso e decidimos que, se há o rito do PAF, há que se oferecer todo o rito de defesa do processo administrativo. Então, nós, apesar de não, nesse caso, não caber praticamente julgamento no CARF, nós acabamos julgando por conta da ampla defesa do contraditório. Na DRJ, houve uma divergência e eu concordei com o voto vencedor. Eu vou fazer um breve resumo para justificar porque eu votei assim. O lançamento teve como fundamento o artigo 90 da medida provisória, que é a lavratura de multa no caso de compensação não comprovada, né? Será objeto de lançamento de ofício, as diferenças apuradas. Ou seja, houve um lançamento de multa por compensação não comprovada. Acontece que esse artigo foi modificado mais tarde pelo artigo 18 da Lei 10.833, que restringiu as hipóteses de lançamento de ofício à imposição da multa isolada. Portanto, como houve uma previsão legal mais benéfica, na frente, o voto vencedor da DRJ achou por bem cancelar a multa, cancelar o valor da multa. E eu concordo. Por isso, diante de todo exposto, eu voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para admitir a compensação do fim social com COFINS, mas mantendo-se o lançamento apenas no que exceder o direito creditório apurado pela delegacia de origem. Eu justifico minha conclusão pelo seguinte: porque há que se fazer um cálculo da ação judicial, há que se liquidar a sentença, e o que ele recebeu, o que foi reconhecido pelo Poder Judiciário, ele tem direito de compensar. Mas se ele tiver um débito maior do que o crédito reconhecido pelo juízo, aí a delegacia vai ter que lançar. Então, o meu voto é parcial provimento ao recurso para admitir a compensação, mantendo o lançamento apenas no que exceder o direito creditório apurado. É o meu voto. Ok, alguma dúvida sobre o voto do conselheiro Ari? Na verdade, você está adotando o mesmo voto que já teve no outro processo, né? Que foi o originário da outra turma, né? Que foi nessa posição. Já tem bem a presidência. Então, eu vou colocar em votação, tá? Então, o Ari está dando parcial provimento para aceitar a compensação de FII social com a COFINS, né? E aí a fiscalização vai fazer as apurações lá, a delegacia, a unidade de origem.
Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, unidade de votos, foi dado parcial provimento do recurso voluntário para admitir a cooperação do FII Social com a COFINS. Próximo item da pauta é o item 26, Everest Rio Hotel S.A. Doutor Ari também é relator. Doutor Ari, quando puder, o relatório. Vamos lá. Acho que está na pasta para vocês. Vou abrir o meu aqui, que é mais rápido, né? Até o meu está um pouco lento, mas vamos lá, tá? Já abri. Esse é um caso clássico de recurso intempestivo. Ori, só presta atenção, porque assim, desculpa interromper. Eu achei que eu estava lendo o processo errado, mas aqui você colocou recorrente distribuidora de bebidas, ó. E é o arquivo da Everest. O nome está errado, desculpa. Eu achei que eu tivesse aberto o arquivo errado, mas não, o arquivo está certo. O nome está errado. O nome está errado, desculpa, é que eu usei o arquivo anterior, mas... Parabéns, Salvador. Está errado. Mas o caso é esse, houve apresentação de recurso. Olha só, é um auto de infração, falta de recolhimento ao pagamento municipal, mesma coisa apurada em declaração inexata do DCTF. Acontece que tem uma R. O caso é praticamente o mesmo. Lançamento eletrônico do DCTF, em batimento interno. Acontece que tem uma R aí e ele perdeu o prazo para a apresentação do recurso. O recurso é intempestivo, por isso eu não estava no conhecimento do recurso. No item 6 do meu voto, eu coloco: a própria recorrente afirma que apresentou seu recurso voluntário intempestivamente, o que se confirma pelo termo de solicitação juntada constante desses autos. Ali o termo de solicitação juntada, e aí o prazo se expirou em 2 de abril e ele apresentou no dia 4 de abril. Portanto, obrigado, doutor Salvador, está errado mesmo o nome, vou corrigir o cabeçalho, né? Mas eu não conheço o recurso voluntário por intempestivo. É o meu voto. Ok, aí a questão bem enfática mesmo, não tem jeito. Doutor Ari, então, está encaminhando por não conhecer do recurso em razão da intempestividade, conforme a entidade, e até reconhecido pelo próprio contribuinte. Doutora Lisiane? Acompanho o relator. Obrigado. Doutor Marcelo? Doutor Marcelo? Doutor Marcelo? Acompanho. Ok, obrigado. Doutor Salvador? Eu acompanho também. Eu sempre fico com medo quando é fevereiro e março, porque eu sempre acho que tem um carnaval aí no meio que... Mas eu contei e recontei também com esse medo. Eu contei e recontei. Eu acompanho o relator. Ok, obrigado. Doutor Marco? Acompanho o relator. Ok, doutor Breno. Doutora Semiramis, perdão. Acompanho o relator. Obrigado, doutor Breno. Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso por intempestividade. Próximo item da pauta, doutor Ari também, não é? Deixa eu ver aqui, verificar. Doutor Ari também, Itália Distribuidora de Eletrodomésticos Limitada, número 27. Item da pauta 27. Mais um auto de infração eletrônico de auditoria interna do DCTF. Eu adotei o relatório, é muito curtinho, por isso eu peço licença para ler. Trata-se de auto de infração originado de auditoria interna do DCTF e que exige da contribuinte contribuição recolhida no montante de 100 mil, acumulado com a multa de ofício e juiz de mora intimada. A contribuinte apresentou impugnação contestando o lançamento, uma vez que os débitos cobrados referentes a FIIs foram objeto de compensação através de outro processo protocolado na Receita Federal. Então, ela disse que esses débitos que estão sendo cobrados em DCTF já foram compensados em um outro processo de 97. A DRJ disse que a alegação de que o crédito foi extinto por compensação exige a apresentação de provas
capazes de demonstrar a materialização do encontro de contas. Ou seja, apesar de ser um processo da própria Receita, entendo eu que caberia da RJ fazer uma pesquisa no sistema se existe esse processo ou não, e ela exigiu que a recorrente apresentasse essas provas, ou seja, a decisão que está no processo. Aí eu peço licença para passar meu voto, lá no item 10. Verificamos no sítio deste CARF que realmente houve a expedição do acórdão número 103 nos autos do processo que ele citou que havia feito a compensação, referente a pedido de restituição de valores decorrentes de RPJ acumulado com o pedido de compensação. Desta forma, a alegação de que, da DRJ, de que no que interessa ao presente processo, o único documento que poderia estar relacionado ao pedido de compensação do qual constam os débitos exigidos, não procede, pois o pedido foi recepcionado e julgado existindo crédito em favor da recorrente. Então, o que eu entendo é que o presente processo deve voltar da RJ para novo julgamento, considerando a decisão favorável à hora recorrente no processo administrativo de 97. Então, na minha visão e a minha decisão é por dar parcial provimento ao recurso para tornar nula a decisão da DRJ, devendo os presentes autos voltarem à mesma para emissão de nova decisão, considerando a decisão favorável à recorrente no processo de 97. Esse é o meu voto. Ari, eu tenho uma posição sobre esse processo, até de um processo que é meu, a gente vai discutir ele durante a semana aí. É um processo que eu tive que estudar bastante, porque é uma situação parecida. Ele tem uma decisão quando for o processo eu vou detalhar, mas ele tem uma decisão do CARF anterior em que ele determinou a DJ uma coisa parecida, não é a mesma matéria, é uma coisa parecida. Ele afastou uma situação da DRJ e mandou a DRJ prosseguir no julgamento. O pessoal da DRJ, a turma da DRJ, entendeu que não era o caso, porque eles, na verdade, entenderam de que o CARF pode reformar a decisão, mas era um juízo de mérito da DRJ. Não era uma situação de que, não era uma preliminar, por exemplo, de decadência ou de tempestividade, a DRJ adentrou o mérito e ela não aceitou aquele tipo de situação e negou. E o CARF pode rever e reformar essa decisão, mas ela não pode, a juízo de mérito, determinar que a DRJ aceite uma posição de mérito que é nossa. E eu entendi como a DRJ está correta. A gente vai detalhar isso quando eu for julgar o processo, vai ser lá na frente. Vai ser amanhã ou depois. Mas o que acontece nesse caso? É uma situação parecida para mim, porque a DRJ entendeu, olhando nos autos, que não era possível de aceitar aquele documento. Nós estamos aceitando, com base. Então, na verdade, eu acho que a decisão da DRJ de não aceitar aquela documentação é uma decisão quase que de mérito, não é uma preliminar. Ela entendeu que aquele documento não é válido para ela. Aí a gente pode reformar e aceitar. Então, nesse caso, que é o que está lá, eu estou dando a sugestão, e a gente vai discutir isso lá na frente, que é o que eu talvez proporia aqui, seria o seguinte, em determinar que a unidade de origem refizesse os cálculos, considerando essa decisão. Porque nós também, se a gente entender, se a turma entender que é possível isso e tem que aceitar, seria o caso de devolver a unidade de origem para ela verificar esse valor e fazer esse cálculo e devolver para a gente. Aí nós, como autoridade julgadora, podemos reformar a DRJ e dizer, tudo bem que a DJ não aceitou, nós aceitamos, a unidade calculou o valor, nós chegamos à conclusão que esse valor é válido. Então, eu acho que nesse caso aqui não seria o caso da gente, porque, na verdade, é um juízo de mérito. A DJ entendeu que aquele documento não era possível. Então, a gente pode reformar, pode entender que é possível. Agora, acho que a gente não pode determinar que a DJ supere isso e julgue uma coisa que eles entenderam diferente, entendeu? Aí eu não sei o que os colegas acham, porque na verdade, isso ia ser objeto do meu processo, mas como chegou uma situação muito parecida aqui, eu acabei que estou adiantando um pouco essa discussão, porque eu ia submeter a turma. Eu entendi. Doutor Ari tem que desligar o... Tá. É porque, pessoal, colega, só um instantinho. Vamos evitar ficar dois, porque eu vi que quando tem dois telefones, microfones ligados ao mesmo tempo, ele fica dando um ruído, é como se tivesse um eco. Aí, quando tiver só um falando, a gente procura... Sim, doutor Ari, pode continuar. Eu concordo. O que me deixou em dúvida, e se fazer isso ou não, nesse item 12 aqui, eu vou pedir licença para eu ler para vocês, que a DRJ diz o seguinte,
No que interessa ao presente processo, o único documento que poderia estar relacionado é o pedido de compensação no qual constam os débitos exigidos. No entanto, sobre estar formalizado em nome da matriz e não da filial, que é objeto do auto de infração, não há sinal de que o pedido tenha sido recepcionado pela administração tributária. A DRJ nem considerou a hipótese de que esse processo existisse. Então, com efeito dele, não consta o carimbo de recepção. Eles olharam só o documento que o recorrente apresentou, que era um pedido de compensação. Assim, não há comprovação da formalização da compensação alegada perante a administração tributária. Eles disseram que não existe processo, e na realidade ele... Posso falar? Pode. Mas uma vez comprovado aqui que existe esse processo e que teve essa formalização, a gente não pode julgar a causa se a gente entender que está maduro para julgamento? É apenas uma questão de... Eu não sei se é supressão de instância, presidente? Ó, eu entendo que é possível sim julgar a matéria aqui. Inclusive, eu entendo que a gente pode, por exemplo, nesse caso da DIAL, por que eu entendo que é mérito? E por causa do meu processo que a gente vai julgar na frente, eu acabei estudando muito isso, porque o que acontece? É uma posição a DRJ, a gente pode discordar da posição dela e reformar, que isso é a função do CARF, ou concorda ou discorda. Então, nós estamos discordando aqui, entre aspas, a posição do doutor Ari é discordar da posição da DRJ por entender que existe sim um documento e ele está aceitando. A minha dúvida é que, na verdade, se a gente aceita esse documento, se foi feito os cálculos, aparentemente não foi feito, por isso é que seria uma diligência. Mas se a gente entender que aquela decisão é suficiente para a gente julgar o processo aqui estiver maduro, a gente, na minha opinião, a gente pode julgar sem problema nenhum, que a gente não suprime instância, porque a DRJ não aceitou, ela não aceitou e nem investigou, ela entendeu que estava para ela, morreu ali o assunto. Então, nós é que estamos entendendo que é possível, que esse documento é aceito e vamos trabalhar com ele, porque a DRJ já disse que não. Inclusive, ela falou, tem matriz, tem filial, eu não aceito. Tudo bem, é a posição da DRJ, a gente não está questionando. Agora, a gente pode reformar, se entender de forma diferente, e a partir daí a gente faz os cálculos com esse nosso entendimento. Porque eu acho que não é possível a gente mudar o entendimento da DRJ, entendeu? Porque a DRJ julgou com o que ela tinha no processo, com os documentos que ela tinha. E com o que ela tinha na época, ela deu a decisão. Se aparece um documento... Coisa parecida, por exemplo, é o seguinte, a DRJ vem e fala assim, ó, não tem nota comprovando essa despesa de COFINS, por exemplo. Chega no recurso voluntário, o contribuinte apresenta essa nota fiscal. A gente olha a nota fiscal e concorda que existe. Eu não mando a DRJ julgar. E nem o que eu faço é dizer, ó, DRJ, eu concordo que naquele momento realmente não tinha, hoje apareceu, eu vou aceitar, vou reformar a sua decisão para dar o direito. Ou seja, a gente não devolve para a DRJ para analisar o que ela não tinha. É a mesma coisa. Com o que tinha no processo, a DRJ julgou. Para mim, o julgamento dela é definitivo, ela foi no mérito e negou. A gente agora, tendo outras informações, ou verificando outras coisas no processo, a gente está mudando o entendimento, que é possível, mas no meu entendimento não caberia a DRJ julgar de novo. O que cabe é a gente, se tiver em dúvida, baixar em diligência para a unidade verificar os cálculos, sei lá, ou verificar a procedência, aí tem que verificar o que é necessário para confirmar. Confirmando os créditos, a gente pode, na minha opinião, reformar e decidir aqui, sem problema nenhum, eu entendo assim. Então, eu concordo. Então, a minha proposta, eu altero a minha conclusão. A conclusão é para que se encaminhe a unidade de origem para usar o processo em que o recorrente venceu, para que se faça os cálculos da compensação. Só um instante, eu entendo que no caso seria diligência, a gente não pode decidir porque é uma questão de... Mas, doutor Marcelo, pode falar, doutor Marcelo? Doutor Marcelo está bloqueado, peraí. Não, Marcelo, você colocou que baixa qualidade na configuração, que você está travando, você está congelando. Tem que, pessoal, todo mundo tomar... O meu está low definition. Então é isso mesmo. Então vai, Marcelo, pode falar. Eu fiquei um pouco confuso aqui, doutor. Eu tinha entendido que o senhor tinha visto esse processo, esse 10.283, 97.53, que o senhor estava confortável com a pertinência dele, com a restituição e compensação. Eu pensei que o senhor estava... Eu estou de acordo com o presidente, eu acho que isso aqui não é caso de nulidade, isso aqui é caso de reforma. Mas se o senhor não está confortável, porque, por exemplo, eu acho que eu não me sentiria confortável, não.
Eu acho que o melhor seria realmente converter em diligência para que esse batimento fosse feito, porque a DRJ não fez. Mas eu entendi quando o senhor falou e quando eu li aqui, que o senhor já estava confortável com isso. Até por isso, o senhor estava mandando para a DRJ de volta para que eles revisem seu ponto de vista. Então, eu entendi que o senhor já tinha visto esse processo e que o senhor já estava satisfeito. Eu achei até que nós estaríamos em condições de dar provimento. Parcial, é claro. Mas, se não há esse conforto, é prudente que a gente mande a unidade de origem verificar a liquidação do outro acórdão e ver se realmente o PIS lançado foi liquidado ou não. Agora eu tinha entendido isso. Não, mas eu não fiquei confortável, não. Eu só vi a decisão, o acordo. Entendi. Não, porque eu sei que eu, por exemplo, não teria acesso ao processo. Não consigo, não tem. O processo é em papel. Então eu acho que o mais prudente é a gente baixar em diligência para a unidade dar uma olhadinha nisso. Eu concordo. Minha proposta, então, eu altero minha proposta para uma diligência, em vez de ser um acordo, resolução por diligência nesse termo, para que a unidade de origem verifique essa decisão. Ok, então, doutora Ari está convertendo o julgamento em diligência para que a unidade verifique os valores do crédito à luz do processo administrativo número 10.283.005.444.9753. É isso, né, doutora Ari? Sim. Ok, então vamos colocar em votação a resolução. Doutora Lisiane? Acompanho o relator. Doutor Marcelo? Acompanhe. Ok. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanhe o relator. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Eu também acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou nos termos que eu acabei de citar, a conversão de julgamento em diligência do item número 27, com recorrente à Itália Distribuidora de Eletrodomésticos Limitada. O próximo item da pauta é o item 28, Viação Princesa Tecela Transportes Limitada, que é a doutora Semiramis. Aqueles dois processos que a gente julgou no início da atenção, né? Esses aqui também é dessa empresa. Doutora Semiramis, quando tiver o relatório. Senhor presidente, na parte da manhã nós julgamos dessa mesma empresa, nós mantivemos a não homologação das compensações. Só relembrando que ela é uma empresa de transportes, pediu ressarcimento do valor do combustível, né? Alegando que era substituição tributária, uma monofásico se equivaleria à substituição tributária. Então, nós negamos o direito ao creditamento. E esse processo do item 28 é a aplicação da multa isolada. Então, os argumentos da recorrente aqui são em dois sentidos, que a multa seria inconstitucional e que ela não poderia ter sido lavrada antes de concluído o julgamento do processo de crédito. Como esse processo está pensado ao de crédito, eu estou colocando que esse argumento ele se esvazia, já que eles estão sendo julgados em conjunto. E aí cito também o artigo 18 da Lei 9.430, que fala que mesmo que o contribuinte não recorra da multa isolada, a multa segue com a exigibilidade suspensa até que o processo de crédito seja julgado. Então, nesse caso, além desse artigo 18, eu estou dizendo também que eles estão em pauta juntos, né? Nós julgamos de manhã o crédito e agora fica a multa isolada. Então, em relação ao cabimento da multa, os processos de crédito foram julgados de manhã. Eu tenho apenas uma dúvida, que é em relação à base de cálculo dessa multa. O ano calendário é 2009, na época da lavratura desse auto da multa isolada, tinha a redação do artigo 17, que falava que aplica-se a multa do artigo 15 sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo. A base de cálculo da multa neste processo é justamente 50% do valor do débito não homologado. Só que em 2015 houve a alteração do dispositivo do artigo 17 para
50% sobre o débito objeto da declaração. Desculpa, a redação anterior era crédito, a redação atual é a débito. E a multa aplicada aqui foi em cima do valor do montante de débito não homologado. Aí eu fiquei com a dúvida se haveria que se aplicar alguma retroatividade ou não, mas eu entendi que não, porque todo o crédito que ela tinha foi muito inferior ao que ela tinha de débitos também. Então, eu entendo que não haveria nenhum aspecto positivo em troca de base de cálculo para valor dos créditos. Por quê? Porque os débitos dela eram muito... Os créditos todos foram liquidados com a compensação. E, então, eu entendi que não haveria diferença a favor de uma troca de base de cálculo. Então, eu acabei mantendo a base utilizada no início. Eu até queria ouvir os colegas sobre isso. Não sei se ficou claro a minha dúvida. Ficou claro, sim. A minha preocupação aqui é se a gente não tem um defeito nesse auto-infração, né? Porque ele está usando uma legislação, né, que entrou em vigor em data posterior a da ocorrência da infração, entendeu? Então, ele fez incidir a multa sobre o valor do débito, enquanto que a legislação que vigorava na data da infração dizia que era o valor do crédito, né? Eu entendi a lógica numérica e indubitavelmente faz sentido, né? Mas eu acho que a gente tem, eu já discuti em outros termos, um voto meu sobre isso. Eu acho que a gente tem um defeito aqui, aparentemente, vamos conversar, mas a minha primeira reação, eu estava até lendo de novo, a minha primeira reação aqui é que a gente tem um defeito no auto-infração. Ok, Marcelo. Doutor Salvador? Tá mudo, Celef. Eu estou tentando achar aqui, mas a gente tem uma divergência aqui na turma, né? O que a gente... Em relação ao crédito ao débito, normalmente, Semiramis, o crédito, antes de 2015, né, a base de cálculo da multa era o crédito da compensação. Mas, normalmente, o valor do crédito e o débito são iguais, né, normalmente. O que essa lei aqui alterou foi que, a partir de 2015, então, seria o valor do débito que seria a multa. Mas nós temos uma divergência aqui na turma em relação à revogação... Deixa eu achar aqui, peraí. Artigo 15, tá. Não, temos uma divergência aqui na turma para dizer que, como anteriormente, né, antes de 2015, a base de cálculo da multa era, tá vendo que ela fazia remissão ao parágrafo 15? Então, a multa prevista no parágrafo 15 também se aplica sobre o valor do crédito, se for um caso de declaração de compensação. O Marcelo entende que, a partir de 2015, com essa lei 13973, que revogou o parágrafo 15, então de 2015 para trás, né, de quando entrou essa lei em vigor para trás, teria havido uma abolitio criminis, alguma coisa assim, na multa. Isso, eu só não sei se é um pouco diferente, o Salvador, desculpa te interromper, porque a tese é a mesma, tá? Você está completo de razão. O que eu acho é que no outro processo que eu julguei, a autuação foi com base no parágrafo 15, que falava do crédito. Certo. Aí, quando eu examinei a autuação, eu falei o seguinte, olha, esse parágrafo, perdão, 15 ou 17, agora estou me confundindo. Essa redação, que foi adotada como capitulação da autuação, essa redação já não existe mais. Isso. Na data da autuação, essa redação não existe mais. Então... Colegas, olhando aqui, eu estou olhando novamente o auto de infração, e é o seguinte, o fiscal ele aplicou o dispositivo da época, com a redação de 2010, que era o crédito. Parágrafo 17. E ele colocou aqui que a base de cálculo para aplicação da multa isolada, referente às declarações de compensação, com fulcro na legislação acima, ou seja, com a redação ainda de 2010,
é o valor não homologado. Então, ele colocou como base de cálculo o valor não homologado, mas ele capitulou na redação que falava valor do crédito. Eu até coloquei um pedaço do auto de infração aí na página 2, olha. Acontece da Não discussão. Ele fez uma base de cálculo diferente da lei? Como assim? É isso que eu estou tentando também verificar. Eu acho que a questão de usar um dispositivo errado, eu acho que a gente pode afastar. Ele não usou o dispositivo da redação atual do débito, ele usou o do crédito. Mas a base de cálculo que ele disse que usou aqui no auto de infração é o valor não homologado. Então, ele pegou 50% do valor não homologado. Então ele deve ter pego 50% do valor do débito. Do crédito? Não. Você não homologa a compensação. Ele deve ter pego 50% do valor do débito. Eu acho que ele viu o débito Ou mesmo. seja, ele igual o pegou Marcelo. uma base menor, porque se uma parte foi compensada e o que sobrou foi a base, ele pegou uma base menor. O que tem lá da multa, aí vamos tentar não falar tão da mesma pessoa, senão faz um eco, tá? Para não perder a discussão. O que eu lembro da multa, inclusive porque eu julguei um processo desse na época, acho que a divergência, não sei se foi no processo meu, acho que foi no processo meu. O que tem a discussão? Tinha uma multa que era sobre o crédito não compensado, que o crédito não compensado era maior, né? O crédito não homologado, perdão, que você não homologou o crédito, sei lá, o sujeito pediu 100 e compensou 50, com 100, ele está pedindo 100. E aí a Receita desconsiderava o 100. O que ela fazia? Ela dava a multa de 50% desse crédito integral não homologado. A legislação veio e mudou para dizer, é sobre o débito. Então, numa mesma situação igual essa, seria só 25 a multa, porque o débito compensado foi 50 e não foi 100, ou seja, eu neguei o crédito inteiro e não compensei. É uma questão de serão. O que, do ponto de vista de base, aí teria que ver o caso específico desse processo, mas o que eu lembro do julgamento que a gente teve, foi uma discussão que teve, eu sei que Salvador tem uma opinião parecida com a minha, e tem a posição do Marcelo. Inclusive, a gente discutia muito porque tem um problema das datas. E aí, o que acontece? O Marcelo entende que quando teve a mudança da multa de 50% sobre o crédito que passou para débito, ele entende que aqueles autos que foram feitos com essa tipificação, elas não podem mais, porque tem uma retroatividade benigna, uma penalidade, e deixou de existir, e aí ela está errada e tem que ser cancelada. Isso é a posição. A minha posição, que eu coloquei no voto na época e ainda mantenho, é o seguinte, é de que, na verdade, a penalidade ela era específica, ou seja, a gente não teve, o que deixou de ter foi um tipo de penalidade diferente. Agora, aquela penalidade, ela continuou existindo. Até o exemplo que a gente deu foi a questão de abolir. O crime não foi abolido, ele existiu, só que em outro lugar. É o que a gente deu, eu lembro que até foi o Salvador que deu exemplo disso, era o seguinte, ele até usou homicídio na época, mas se você tem um crime numa determinada tipificação legal... de abuso, atentado ao pudor. E se ele muda de um lugar para o outro, o crime não deixou de existir, ele continua sendo apenado, só que em outro local. Então, na verdade, o que teve foi uma mudança. Eu entendo assim, é óbvio, com respeito a todos os colegas, tá? Não é nenhum problema. Eu entendo que, na verdade, aquela penalidade continua existindo, o que a gente mudou foi uma modificação. Ou seja, o fato de eu mudar uma penalidade, eu dizer, por exemplo, que o sujeito, se ele não, comete a penalidade, eu acho que o senhor confundiu. A penalidade, ela mudou. O que o senhor quis dizer é que a infração continua, não é isso? Exatamente. Então, quando eu falo o seguinte, é igual, eu estava exemplo, se você para furtar, você vai ter uma tipificação de X anos, e depois eu mudo e digo, não, o furto não é mais 8, ele é 4, eu não estou abolindo o crime de furto, eu continuo dando para ele um valor menor. Você está trabalhando o valor. Você não deixou, aquela infração de não homologar não deixou de ser infração. Ou seja, eu acho que nesse caso específico é isso que eu entendo. Respeito quem tem posição contrária, mas o meu entendimento é de que a penalidade continua existindo lá. Ela não deixou de existir. Uma espécie de princípio da continuidade típico normativa. Pessoal, vamos tentar organizar, senão a gente se perde, porque quando fala dois ao mesmo tempo, a gente se perde. Doutora Semírios, por favor. Eu tirei minha própria dúvida aqui, eu abri o processo de crédito, tá? E agora eu me lembrei por que eu coloquei que a alteração de base não fazia diferença. Esse processo, ele tá ligado ao final de 2012-64, e o valor do crédito lá, declarado pelo contribuinte, foi a base que ele colocou aqui na multa. Então, embora ele tenha falado que foi 50% da base não homologada, é exatamente o valor do crédito.
Então, eu estou aqui no processo de crédito e é 27.370,91 o valor do crédito que o contribuinte submeteu ao pedido de ressarcimento e compensação. Então, esse valor ele bate com a base de cálculo aqui dessa multa. É que, no caso, o valor oferecido como crédito também foi eu acho que o fiscal acho que fez corretamente, só eu acho que não está muito claro o jeito que ele descreveu, mas ele aplicou o 17 com a redação antiga e o valor ele bate com o valor do processo de crédito. Então, acho que por isso, então, que eu coloquei no voto que o fato de ter atualmente outra redação, neste caso, não implicava numa retroatividade benigna. Por isso que eu coloquei que, neste caso, a alteração de redação, ela não teria efeitos. Ficou claro agora? Sim. Doutor Salvador? Ficou claro agora. Até a gente discutiu isso na época, foi um caso meu e um caso seu, né, doutor Indeley, que ele teve um caso do Marcelo também, que foi onde ele trouxe a divergência. A nossa concepção é de que houve apenas uma mudança na dosimetria da pena, a infração continua, como bem pontuado aqui pelo Marcelo. A minha dúvida é o seguinte, Semiramis, essa lei com essa multa, eu não sei se eu ouvi errado o que você falou, tá? Tanto o parágrafo 15 quanto o 17, que dão essa multa por conta de não homologação da compensação, ela passou a viger em 2010. Você falou que a compensação é de 2009? Ou ouvi errado? Os períodos que se relacionavam os créditos, 2009, tá? Mas a compensação posso ver agora depois. a lavratura do auto de infração, a data que foi, só um minuto. Ok. Mas, o crédito é referente a 2000 entendi. Não, ok. A decomp deve ter sido depois. A lavratura foi 2012, tá? Do auto de infração. Doutor Marcelo? Então, foi anterior à redação do 2015, mas também estava na vigência de 2010. Ok, doutor Marcelo, você tem alguma consideração? O senhor tem um ponto divergente na multa? Eu mantenho a minha divergência. Eu até quero lembrar que alguém falou isso sobre a retroatividade benigna, e eu até quis lembrar que não dá para a gente fazer um paralelo perfeito com a legislação criminal. E aí o CTN, quando ele fala quando a legislação superveniente deixa de definir como infração e quando comine uma pena menos severa, entendeu? Então é um pouco diferente da legislação penal, tá certo? E o que eu acho é o seguinte, tá? O que eu acho é que existem vários aspectos, eu até escrevi no meu voto lá atrás, mas a gente poderia até pensar em não olhar para a retroatividade benigna e dizer o seguinte, que aquela capitulação não existe mais, porque aquele parágrafo 17, naquela redação, ele foi revogado. Entendeu? Então, quando eu escrevi o meu voto, eu usei essas duas vertentes. Eu acho até mais forte essa outra, porque essa redação, né, de multa calculada com base no valor do crédito, essa redação não existe mais. E ela sendo excluída, isso beneficia o infrator. A gente não pode agora pegar, né, uma multa, né, uma penalidade que aconteceu depois e aplicar retroativamente. Por quê? Porque a penalidade anterior, porque a multa anterior, né, foi revogada. Sinceramente, eu acho que a gente não pode adotar isso à luz dos nossos princípios de direito. Então, eu realmente vou manter o meu posicionamento e vou divergir nesse caso, mas até quero deixar bem claro, eu já votei assim, tá? Eu dei um voto lá do tempo 16 e 17, que eu votei nesse sentido, e depois eu revi meu ponto de vista. Tá? Muito obrigado. Ok, doutor Marcelo, obrigado. Doutor Breno, o senhor está tranquilo para essa discussão? Já participou de alguma coisa parecida, doutor Breno? Presidente, não desse gênero, não, mas estou confortável, acho que concordo também com o conselheiro Marcelo de que não se trata, na minha opinião, de um caso de respeito ao princípio da continuidade típico-normativa, né, como trazido do direito penal para a parte tributária, e me parece
bem interessante esse debate e o posicionamento do conselheiro Marcelo também bastante persuasivo. Ok. Doutora Semiramis, então... Vou dar uma pausa e a gente retorna com a votação, tá ok? Para poder ver se ficou legal a imagem, ok? Então vamos dar uma pausa. Então vamos dar uma pausa de 10 minutos e a gente retorna, ok? Tá bom. Vamos, doutor.